Oi? Vamos lá? Boa tarde, gente. A gente está começando agora a transmissão aqui de um bate-papo. A gente está no Rio de Janeiro, na sede do escritório Souza Sescom, Barrier e Flecha Advogados, conversando com Carlos Augusto Junqueira, Guto e Vinícius. Aqui ajudando a gente também está o Bernardo, que vai estar recebendo aí os comentários da rede dos usuários. A Andréa está ajudando a gente tem também a Larissa e a Dilene aqui acompanhando a gente nessa transmissão ao vivo. O papo hoje é focado no empreendedor que está buscando recursos no presente momento. A gente quer, o objetivo desse seminário hoje, a ideia é a gente estar batendo um papo hoje aqui por 1 hora, e o objetivo é a gente tirar todas as dúvidas de quem esteja captando recursos para a sua empresa no presente momento. Então, o foco do papo hoje é o empreendedor que tem o seu pitch book, tem o seu pitch deck e está fazendo reuniões com investidores. A gente quer demonstrar para esse empreendedor de que é possível um outro caminho de financiamento da sua startup, da sua micro, pequena empresa no Brasil. Esse é o papo de hoje, esse é o desafio. Claro que a gente vai estar recebendo todas as perguntas de quem deseja ser investidor, perguntas dos nossos colegas de segmento. A gente vai estar monitorando. O Bernardo está aqui do meu lado, vocês não conseguem, ele não está aqui enquadrado, mas ele está acompanhando. Quem quiser fazer comentário, a gente está no www.eusócio.com.br/webinar, e aí você logando, você começa a fazer os comentários, o Bernardo passa para a gente e a gente comenta aqui. Eu vou passar a palavra agora para o Guto e para o Vinícius, para eles contextualizarem um pouco do envolvimento deles com o Eusócio. A gente já vem trabalhando há algum tempo juntos, desenhando o que é esse processo de captação coletiva online no Brasil, e aí com interações periódicas com os órgãos que regulamentam o segmento, e aí passar a bola para eles contarem um pouco dessa construção que a gente vem fazendo a 4 mãos, Eusócio e Souza Sescom, enquanto vocês vão preparando as perguntas aí. Guto. Ótimo, obrigado, João. É um prazer estar aqui falando para vocês. A gente espera cumprir com a missão de trazer jogar um pouco as luzes aqui para essa proposta da plataforma de crowdfunding, Equity Crowdfunding. É algo que, na minha visão, tem uma importância que até transcende a atividade empresarial do João, dos sócios dele. É algo que tem uma conexão muito grande com o desenvolvimento do país. A gente sabe que o país ele carece de alguns saltos evolutivos, né? Embora a gente tenha uma legislação muito moderna, muito adequada e um regulador muito sintonizado com algumas demandas. A Comissão de Valores Mobiliários é quem tem a capacidade e a competência de fazer a regulação desse sistema, né? Equity Crowdfunding é uma oferta de valores mobiliários que se dá da maneira mais pública possível, que é pela internet. Então, o regulador tem diante de si uma missão, né? Que é como reagir a essas iniciativas. Por isso, como o João bem colocou, já faz algum tempo, né, João? Estou fazendo as contas aqui, certamente 1 ano e meio, quase 2. Acreditamos que tenhamos diante de nós esta melhor estrutura e que custou bastante para se desenvolver. Diante dessa missão que o João passou para a gente, eu me sinto um pouco obrigado a passar para vocês qual é a minha experiência, né? Então, eu trabalho no mercado de capitais já há mais ou menos uns 15 anos, tive uma experiência no regulador durante 4 anos da minha vida, estou há 11 anos aqui no Souza Sescom, 8 deles como associado, 4 como sócio. É um escritório especializado em mercado de capitais, financiamento de projetos, fusões e aquisições, além da parte tributária relacionada a esses assuntos.
e outras áreas também importantes, mas essa parte de mercado, financiamento de projetos e M&A são as mais importantes. A minha experiência é muito ligada com ofertas registradas na CVM, que são os IPOs, ofertas públicas iniciais, e mais recentemente as ofertas que têm dispensa de registro, mas que não têm a dispensa da intermediação, que são as ofertas 476. A oferta de crowdfunding ela tem uma natureza de desintermediação, no sentido comum que nós vemos nas demais ofertas. Então, é uma busca por um equilíbrio, é uma busca que tenha uma sintonia muito próxima com o regulador. A gente tem conversado com ele de maneira muito transparente, levamos... isso é uma preocupação, sempre foi uma preocupação. O regulador nossa, é a CVM, né? Exatamente. A Comissão de Valores Mobiliários. Comissão de Valores Mobiliários, que é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda, sediada aqui no Rio de Janeiro, e é quem tem a missão, não é, no país, é uma missão dupla, que ela tem a missão de fiscalização e também de fomento. E a gente acha que essas duas palavras são muito importantes no ambiente do crowdfunding, algo inovador, que mesmo nos países envolvidos ainda não podemos falar de uma consolidação do crowdfunding, né? Acho que a gente tem boas iniciativas, acho até o principal parceiro de vocês talvez o principal agente, né, do Reino Unido, e os Estados Unidos, que geralmente costuma transmitir para a gente o padrão de conduta e de interação com os investidores. Nesse caso, talvez não seja o melhor exemplo a ser seguido. Haja vista que largou na frente com a regulamentação, mas ainda tem um mercado a desenvolver. Então, ele deu um pé importante no sentido da regulação, mas as ofertas em si, a gente sabe que não estão acontecendo. O que eu vejo do potencial, e aí acho que o objetivo é a gente trabalhar as perguntas, respostas, mas eu não posso deixar de mencionar a alegria que eu tenho em imaginar que talvez isso possa dar certo, que a gente vive num país continental, né, são 5 regiões gigantes, não necessariamente atendidas da mesma maneira, aliás, sabidamente não atendidas da mesma maneira, a gente tem polos financeiros, e o crowdfunding, da maneira como foi concebido pelo sócio, tem essa capacidade de universalizar o mercado de capitais no país, né? Acho que essa é uma visão... Assim, a gente estava conversando, né, sobre a questão da regionalização do acesso ao capital, né? Que hoje, por exemplo, eu conheço muito bem o polo de Pernambuco. Lá tem o Porto Digital e todo um ecossistema que gira em torno do empreendedorismo, no caso lá a tecnologia, a economia criativa, e você sente que as oportunidades de acesso ao capital ficam bastante restritas se você comparar, por exemplo, com São Paulo, né, que você tem mais essa dinâmica. E como o sócio pode ser uma ferramenta nova de permitir que pessoas que estão, seja em Pernambuco, seja em Manaus, seja em Brasília, seja em Porto Alegre, enfim, tenham acesso a uma nova forma, uma nova de fomento, né, que o sócio, a gente acredita que existe hoje no Brasil um universo de 25, universo de profissionais entre 25 anos e 60, que tem uma poupança, tem conhecimento de mercado de capitais, adoraria fomentar uma micro, pequena empresa, uma startup, principalmente do seu segmento. Eu trabalho, um exemplo, alguém que trabalha numa multinacional de cerveja, e aí você tem uma micro, pequena empresa, uma nova cervejaria, uma coisa está surgindo ali, precisa de um financiamento. Então, como é legal a gente poder, através do sócio, juntar uma empresa que esteja em qualquer outro segmento. Então, a gente acredita que esses profissionais entre 25 e 60 anos têm poupança, têm recursos para investir, têm conhecimento dos riscos, que é fundamental, acho que a gente pode falar mais sobre isso, tem conhecimento do risco. Então, o dinheiro que a gente quer viabilizar através do sócio que não está disponível hoje. É um dinheiro que existe, é uma poupança
nacional, né, de particulares, particulares que têm conhecimento no mercado de capitais e que a gente entende adorariam participar se eles tivessem esse espaço que eles pudessem acessar com facilidade o pitch de uma empresa e se manter em contato ali, aquilo ter uma governança regulamentando aquilo. Então a gente, enquanto eu sócio nesse lugar de fomento, a gente tem muita esperança de que a gente vai agregar a todos os financiamentos hoje existentes, seja de anjos, seja de FINEP, das fundações de pesquisa estaduais, a gente acha que a gente vai conseguir, viabilizando, e é o papo hoje, né? Eu acho que a principal mensagem do papo hoje aqui é dizer que equity crowdfunding no Brasil é possível e o Eu Sócio tem um caminho. E aí esse caminho que a gente vai compartilhar hoje aqui, claro, com a ajuda do Guto e do Vinícius. Vinícius, se apresenta aí, cara, fala um pouco da tua experiência e desse trabalho que a gente vem desenvolvendo juntos. Bom, gente, me chamo Vinícius Saione, eu trabalho aqui no Soces como advogados na área de mercado de capitais junto com o Guto há pouco mais de 4 anos e meio aí. Tenho essa experiência também de ofertas públicas, de ações, de ofertas públicas de valores mobiliários em geral, e também essa experiência de ofertas públicas mais restritas, né, que seriam as ofertas públicas via instrução CVM 476, como bem colocou o Guto. A gente está junto nesse processo aí, como o Guto falou, há 1 ano e meio, a gente está tentando viabilizar isso. Eu acho que o Brasil só tem a ganhar com esse projeto, porque a gente sabe que grande parte da economia no Brasil gira em torno das pequenas e médias empresas, e muitas delas não têm como se financiar, seja porque os custos são altíssimos, ou porque talvez não tenham mesmo, em certas áreas do Brasil, como se financiar. Então eu acho que o sócio ela só vem para ajudar mesmo, né, para fomentar a economia no Brasil, que, como a gente sabe, ainda está aí tentando caminhar, né, a passos largos. Legal. Quem quiser mandar pergunta, o Bernardo está aqui acompanhando, a gente vai estar recebendo as perguntas, dúvidas, questões, comentários, exemplos. Fica à vontade, a ideia hoje aqui é um bate-papo. A gente preparou algumas perguntas para iniciar, e enquanto a gente aguarda aí as perguntas da rede, fique à vontade, vamos lá. O primeiro ponto que a gente queria comentar aqui é o seguinte: é uma simulação. Eu sou um empreendedor, vamos dizer que eu seja um empreendedor e estou com o meu pitch pronto. E aí vamos dizer que eu sou um empreendedor em Pernambuco e eu tenho o meu pitch pronto, eu tenho poucas opções de captação lá em Pernambuco. Como é que eu faço para... quais são os requisitos para eu colocar o meu pitch no Eu Sócio? Os requisitos formais, né? E aí o papo hoje é com um empreendedor que quer experimentar essa opção. O que vocês diriam? Olha, o cara está olhando, tem um empreendedor vendo a gente bater esse papo e falando assim, cara, eu quero, estou pronto, estou com minha startup de pé, formalmente constituído, eu sou uma micro e pequena empresa, quero captar R$1 milhão ou algo menor do que 2 milhões e 400, que é o limite. Qual é o primeiro passo, assim, do ponto de vista da... Então, na verdade, na sua pergunta, o empreendedor já deu vários passos, né? Ele já está praticamente pronto. Se ele é uma micro e pequena empresa, ele já está praticamente pronto do ponto de vista jurídico para participar da oferta no sócio com isenção de registro. A gente, falando rapidamente aqui, a gente mencionou ofertas registradas na CVM, ofertas com dispensa de registro, mas sem dispensa de intermediação, e ofertas Eu Sócio, certo? Que são dispensadas de registro e também da intermediação financeira. O empresário, e aí eu tenho que confessar que sou fã dos empresários. Eu acho que o país precisa de empresários. E sejam eles grandes, médios ou pequenos empresários, cada um tem a sua importância. E em termos
de massa crítica, os pequenos empresários são muito mais importantes para a economia do que os maiores, né? Haja vista o número de empregados que estabelecimentos menores têm. Se você tem um contrato social ou um estatuto social, essa é uma pergunta muito importante que a gente vai falar rapidamente sobre a diferença. Existem dois modelos principais de organização empresarial no país. Não são os únicos, mas são dois. São sociedades limitadas e sociedades por ações, ou também chamadas de sociedades anônimas. O termo anônimo ele está associado à identificação dos sócios. Então, ela é anônima porque ela não traz no instrumento que regula e organiza a sociedade o nome dos sócios. Diferentemente do contrato social. Quem já teve um contrato social sabe que, lendo o contrato, saberá quem é o dono, quem é o controlador, quem é o minoritário, quem são os administradores, no caso da limitada. E a transferência de participação societária decorre diretamente desse fato, que é extremamente importante de mencionar isso, que com a sofisticação da sociedade limitada e com a simplificação da SA, elas têm muitos pontos parecidos. Existe um aspecto cultural muito importante para a gente perceber que muitas vezes as pessoas acham a SA muito mais complicada, muito mais cara, muito mais burocrática, e no fundo não é verdade. Elas têm hoje um grau de identidade muito forte. A gente recebeu uma pergunta aqui, é do Vinícius Carneiro. Vinícius Carneiro. Achei que era o Vinícius. Ele que faz as perguntas da geração Y, para mim, que eu sempre preciso muito estar atualizado, né, para a gente não ficar para trás. Achei que fosse ele aqui já infiltrando. Vinícius Carneiro, não sei de onde é que ele está falando, e ele pergunta o seguinte, exatamente o que você já começou a falar. Tendo em vista que as empresas autorizadas a captar através da plataforma Eu Sócio são somente micro e pequenas empresas, qual será o formato contratual delas? Limitada, SA, etc. E o formato do contrato entre elas e os investidores. Por exemplo, compra de ações, aportes via contrato, compra e venda de cotas. Aí o Vinícius coloca, pergunto isso, pois se o formato não for de SA, para emissão de valores imobiliários, qual seria a formatação documental entre o investido e o investidor, segundo a plataforma CVM? Enfim, é o que a gente tem conversado bastante, é exatamente por onde você estava, estou colocando aqui para reforçar, se você quiser fazer algum comentário. Não, acho que sim, acho que respondendo essa pergunta, até a gente já fala bastante, né? E, por favor, me interrompa, porque eu acho que o objetivo é justamente responder essas perguntas. Então, como eu ia dizendo, hoje não existe assim. Existem grandes diferenças, mas não são mais aquelas diferenças que talvez tenham ficado cristalizadas na sabedoria, né, comum. O que acontece hoje é que, para fazer a oferta, precisa ser uma sociedade limitada e enquadrada na Lei Complementar 123 como micro ou pequena empresa. Para fazer a oferta na plataforma Eu Sócio. Tá? E a ideia é que a oferta seja feita na plataforma como limitada, mas que a sociedade, no caso, já tenha um estatuto pré-aprovado. Então, ela existe enquanto limitada, é organizada, o CNPJ dela vai estar na sociedade limitada, mas ela já vai indicar, porque a plataforma vai fazer essa divulgação de um modelo de estatuto social, que é o fim, não o fim da linha, mas o próximo passo para essa sociedade. Na verdade, aí você já está falando do pacote modelo do processo Eu Sócio. Então, a gente vai ter uma série de contrato, a formalização do processo de captação na plataforma, instrumentos, contrato, o estatuto, que ao colocar o pitch, o empreendedor se compromete a, se o pitch for bem sucedido, aderir àquele estatuto, aderir àqueles contratos. Né? E aí, o detalhe disso, a gente tem conversado diretamente, a equipe Eu Sócio com os empreendedores interessados. Então, quem tiver interessado nesse momento
em entrar em contato, saber mais detalhes sobre o que o Guto está colocando aqui para a gente, manda um e-mail, manda uma mensagem via Facebook, via o nosso site, que aí a gente manda para vocês o detalhamento desse passo a passo, né? Exatamente qual tipo de contrato, qual tipo de estatuto que a startup, embora limitada, ela se compromete a aderir no momento futuro. Não, acho que é isso, porque na verdade você me fez a pergunta, eu comecei a responder, depois veio a pergunta do Vinícius, que eu acho que tem uma parte que é importante, que a gente fale, qual é o Vinícius é de Cruzeiro, interior de São Paulo. O formulário, a forma de ação é um contrato de investimento coletivo. Tá? É o nome que a gente vai dar para o documento, ele é um contrato de investimento coletivo, que é algo ainda inovador. No Brasil já tem alguns exemplos desse tipo de contrato, mas ele não é, digamos que ele é um mix de outros contratos que já são mais comuns. Mas ele, enquanto contrato de investimento coletivo no crowdfunding, é algo inovador. E aí, como o João colocou, a gente vai disponibilizar isso oportunamente. Serão contratos de adesão, não que eles fiquem cristalizados no tempo para sempre, mas são contratos de adesão. Eles não vão ser negociáveis caso a caso, assim como os outros documentos também. A ideia que tem por trás é realmente simplificar, não é? E quando a gente fala no ingresso do investidor enquanto acionista, esse ingresso vai se dar em duas fases, né? E a gente tem uma fase que é imediatamente... Deixa eu te interromper, só para segurar a coisa do investidor pouquinho. Tá. O Vinícius, ele é de Cruzeiro, o Vinícius que fez a pergunta, Cruzeiro, interior de São Paulo, CEO da Midas North America, e está parabenizando aí o meu sócio pelo seminário. Obrigado, Vinícius. Espero que a gente tenha respondido e esclarecido. Entre em contato, se você tiver interesse em colocar o pitch da Midas, manda um e-mail para a gente, uma mensagem pelo Facebook, que a gente te apresenta no detalhe. Nesse momento, a gente está conversando com 4 startups que já tem, na verdade, a gente tem conversado aí desde o final do ano passado com, eu diria, Bernardo, são 15. A gente entrou em contato com 15 startups, né? Na verdade, 15 startups entraram em contato com a gente. Hoje, a gente tem 4 startups onde os sócios estão alinhados e desejam fazer o pitch, e eles estão no processo de formalização, ou seja, são essas 4 que a gente já enviou, que seria essa documentação, e a turma está fazendo o dever de casa, tanto jurídica quanto financeira, né, que hoje o foco talvez seja um pouco mais jurídico, mas faz parte do pitch também um bom BP, um bom plano de negócios e projeções. Então, esse é um pouco da dinâmica, e aí a gente entra também para falar do investidor, né? A gente fez alguns workshops Brasil afora sobre o Eu Sócio, workshops presenciais, e uma questão que sempre vem à tona é do investidor experiente, aquele investidor que no passado já investiu nesse estágio, empresas nesse estágio, ou seja, com risco. E é muito comum a experiência de que eu investi, fiquei sócio e a empresa não foi para frente, que é algo que, dentro do ecossistema que a gente está falando, é possível e às vezes até provável. E o investidor, eu entrei, fiz o aporte, mas do ponto de vista societário eu corri um risco trabalhista, porque, enfim, é sempre uma questão de, mas eu sou investidor, sou minoritário ali, e a responsabilidade e o passivo. Então é sempre uma questão que a gente recebe, e aí bater uma bola aí, o que você tem a dizer para essa turma dentro do modelo que o sócio está oferecendo. Né? Tá. Acho que essa depois a gente vai falar um pouquinho do emissor, e eu acho que esse ponto é importante para a gente perceber que a gente não pode ter vergonha de encarar a verdade, né? E a gente tem que estar confortável que temos consciência da verdade. E isso que o João colocou é uma verdade no país. A gente tem a experiência de muitas situações que, na linguagem mais técnica, são desconsiderações da personalidade jurídica, né?
aonde aquele patrimônio, né, chamado de capital social, patrimônio líquido, depende da abordagem da atividade empresarial, ele é extrapolado e o risco trabalhista, tributário, previdenciário, de algumas outras naturezas, inclusive, ele extrapola aquele conjunto de ativos e passivos e vai para o patrimônio dos sócios, né? E comumente chamado de risco de sucessão. Esse risco de sucessão ele existe em diversas atividades, é extremamente comum em sociedades limitadas e não tão comum em sociedades anônimas, mas existe também em menor grau em sociedades anônimas. O desenho atual da plataforma ele foi feito de maneira a evitar, não é, este risco sucessório enquanto o negócio não se consolidou. O que a gente quer dizer com isso? Quer dizer que no momento zero da plataforma e imediatamente após a liquidação, né, assumindo uma oferta com sucesso. É o momento zero do pitch. Né? Momento zero do pitch. Momento zero do pitch na plataforma, assumindo que o pitch tenha tido adesão, foi bem sucedido, captou o montante que gostaria de captar. Isso. O sentido é que os investidores não ingressem neste primeiro momento no capital social da empresa. Então, vamos dizer, essa primeira fase que deve durar em torno de 2 anos, essa fase ela tem um caráter do investidor latente, ele não é um acionista, ele não é um sócio, ele tem o direito de ser sócio. E por que ele não entra logo no capital social? Porque a gente, por experiência e também por dados, percebe que há o grau de mortandade, né, chamando assim, de empresas, principalmente startups, que é o público principal da plataforma, ele acontece essa mortandade nos primeiros anos. E esse término da empresa é que geralmente causa o risco de sucessão. Então, se as pessoas que ingressassem na plataforma, né, para investir se transformassem logo em sócios, eles implicitamente, devido ao sistema jurídico brasileiro, e a mais nada além disso, não é porque o pitch é pela internet, ou porque tem 10 sócios, ou 20 sócios, ou 30 sócios, a gente sabe que o risco existe, é menor grau para quem não é o controlador, geralmente a sucessão se dá para os titulares de mais de 50% mais um do capital social, também se dá para administradores. Então, pequenos investidores, a tendência é que eles não tivessem esse risco, mas nós estamos eliminando esse risco. E aí, do ponto de vista jurídico, algumas coisas a gente afirma categoricamente, né, o que podemos afirmar, e outras a gente depende muito do contexto, depende do juiz, depende da jurisprudência de cada estado. No nosso caso, nós estamos afirmando nacionalmente que não existe o risco de qualificar um detentor desta participação como sócio. E isso se dará... Da opção, né? Titular de uma opção, isso se dá porque ele não tem a qualidade de sócio ainda, ele não está inscrito ainda no quadro social. Então, não existe o risco de sucessão até a transformação da sociedade limitada em SA. Vou me colocar aqui no lugar do empreendedor e do investidor. Assim, deixa eu ver se eu entendi. Uhum. Coloquei o pitch na plataforma, o pitch ficou, que é o meu vídeo apresentando a empresa, que é o meu plano de negócio, minhas projeções financeiras e uma série de documentos jurídicos que fazem parte daquela oferta ali do meu pitch. Uhum. Demorei 2 meses com pitch online para chegar à totalidade do investimento que eu queria. Vamos dizer que eu estivesse captando 1 milhão, consegui, depois de 2 meses, investidores interessados em investir, totalizando esse montante. Passamos a fase de liquidação, os investidores de fato aportaram, o empreendedor recebeu os recursos, e aí o investidor
e é isso que a gente está falando, ele adquire um direito de se tornar sócio em até 2 anos. Uhum. Legal. E aí eu queria destacar nesse até 2 anos, porque é exatamente um período onde o investidor vai acompanhar o empreendedor, o investidor vai acompanhar a startup, o investidor vai ter oportunidade de avaliar com mais profundidade se vale a pena ou não eu de fato me tornar sócio naquele período de 2 anos. Então, ele vai poder acompanhar, vai ter visibilidade do negócio que ele decidiu, optou por investir, não tendo feito isso de modo a arriscar algo além dos recursos que ele investiu, né? Até porque isso é necessário, né? Essa é a regra do jogo. A perda que a gente se refere é a perda além do capital investido. É uma perda que não é o objeto do investimento, né? Vamos supor alguém resolve aplicar 10 mil reais. Ok, aquele 10 mil reais, ninguém quer perder 10 mil reais, mas perder 10 mil reais faz parte da natureza da plataforma que trabalha com negócios embrionários, então muito mais arriscados por isso, né? E complementar a explicação no sentido que a partir desse prazo de 2 anos, quando acabar o prazo de 2 anos, não é que o investidor perde o direito de se tornar acionista. Na verdade, a gente vai ter um outro mecanismo no qual ele pode, por exemplo, se tornar acionista daqui a 5 anos. Só que nesses 2 anos ele pode se tornar cotista, porque a sociedade é uma limitada. A partir do momento que a gente vai transformar a sociedade em SA por um prazo de 2 anos, a gente vai criar um outro instrumento que pode permanecer e continuar tendo opção. Enfim, o desenho que a gente desenvolveu é colocar essa opção no colo do investidor. Então o investidor ele vai ter um momento ali que ele vai aportar e não necessariamente vai se vincular formalmente. Aí ele vai ter um período para acompanhar a startup, a plataforma oferece isso, então a plataforma é o sócio. Assim que a gente publicar os primeiros pitches, a gente tem funcionalidades de interação do investidor com o empreendedor, então essa comunicação. Então ao longo desse período o investidor vai poder estar acompanhando, vai poder estar fazendo questionamentos, fazendo sugestões, etc., participando daquilo, e aí muito mais seguro para no futuro a gente... Eu queria interromper um pouco, a gente segurar, acho que a gente vai ter oportunidade mais para frente de fazer seminários para falar sobre investidor. Hoje o nosso foco é se comunicar com o empreendedor que queira captar no presente momento. Então, a gente quer aquele time de empreendedores que estão formalmente constituídos, tem o CNPJ como micro pequena empresas no Brasil, claro, e tem plano de negócio, tem algumas projeções, sabe para onde quer levar a empresa, mas ele precisa de recursos para chegar lá. E aí esse cara eu convido para entrar em contato com a gente, para mandar e-mail, para mandar mensagem para a gente iniciar esse processo de aprofundamento e o passo a passo do que é necessário. Então, voltando um pouco para essa questão do empreendedor, tem uma pergunta aqui que é o seguinte: por acaso o custo de gestão dessas startups para emissão de valores mobiliários, se tratarem de micro e pequenas empresas, já que muitas delas podem ação do Simples, tributar o sistema do Simples? Não, a ideia é que o Simples permaneça, né? O Simples, ele é, por enquanto no país, ele é exclusivo de sociedades limitadas, ele é vedado, né, o regime de tributação simples, que muito entre nós, de simples também, é muito mais o nome, né? Porque a gente vive num país complicado do ponto de vista tributário, e a gente que acompanha a atividade empresarial, realmente é um ato de coragem, não é? Superar todos
obstáculos burocráticos e tributários que a gente tem no país. Esperamos até que isso mude. Torcemos para que isso mude. Então, o Simples ele não se perde, ele continua durante esses 2 anos, e a ideia justamente é também ter esse benefício tributário, né, do regime Simples. Então, o que a gente está falando, na verdade, é que a sociedade limitada é que vai fazer a oferta. Ela continua fazendo a oferta. Ela faz a oferta é liquidada e ela permanece como sociedade limitada durante 2 anos. Então, especificamente com relação aos custos, a gente tem, sim, alguns custos a mais, mas nós entendemos que eles não são relevantes. No momento em que é dada a oportunidade de uma captação de 500 mil, 1 milhão, 2 milhões de reais no equity, né? É um dinheiro que entra sem juros, né? A gente está falando do dinheiro mais barato do mercado, né? Um dinheiro que não precisa ser devolvido, um dinheiro que não corre juros, né? Um dinheiro que hoje não chega para essas empresas. Então, nós estamos falando assim, de uma oportunidade que não é uma administração somente de custo, né? É realmente um benefício. E por isso, e aí acho que o João tem tido diversas questões, a gente tem que pegar o empresário sério, né? O empreendedor sério, a gente sabe que tem muitos, né? Que é aquele que já tem mais do que uma ideia, né, João? Ele pode ter uma boa ideia, e acho até que existe... Tem que ser um empreendedor que já tenha dado alguns passos no que diz respeito ao compromisso dele com aquela empresa, com aquela startup, isso sem dúvida. E aí, nesse contexto, Guto, que eu acho que você colocou bastante claro, né, que é uma oportunidade para esse empreendedor que opta pelo eu sócio, por fazer a captação no eu sócio, ele vai poder utilizar da plataforma para se comunicar com esse universo de investidores. Queria que a gente conversasse um pouco desse diálogo, né? A plataforma é apenas a sala, o ponto de encontro desse bate-papo. A gente tem experiências incríveis, principalmente lá dos nossos parceiros, que é o Crowdcube na Inglaterra, de, por exemplo, uma startup que fez uma captação e percebeu que um dos pequenos investidores era um dos principais profissionais daquela área no país. O cara era a principal referência no país, no segmento em que aquela startup estava se posicionando e captando para crescer. Ao final da liquidação, a startup viu, identificou, ligou para esse cara e falou: olha, você não topa ser do nosso board? E o cara, pô, claro. Então foi uma coisa legal para o investidor, uma coisa legal para a startup, de ter acesso a uma pessoa com tamanha referência naquele segmento. E aí falar um pouco tanto do caso a caso, né, que a gente sequer consegue mapear porque é algo novo, mas como é que a gente visualiza essa dinâmica, essa comunicação entre o empreendedor que tem vários leões na sua operação para matar diariamente e levar adiante seu plano de negócio, e o investidor que acreditou, mas que quer ter ali algum feedback e como é que é essa nova relação via internet, né? Empreendedor e investidor. Tá, vou falar depois do início, foi completa aqui com essa interação internet. O que acontece? A plataforma ela é neutra, né, do ponto de vista da atividade de fomento, né, da captação. Ela tem uma atuação onde ela funciona como uma vitrine e os investidores vão naquela vitrine como alguém entra numa loja. Então, são investidores que vão estar previamente cadastrados, né, e irão visitar a plataforma com regularidade para ter ciência dos novos pitches. Então, essa vitrine tem lá 4, 5 ofertas, né? E a partir do momento que há uma identidade, né, e um interesse do investidor em subscrever, ele manifesta essa intenção dentro da internet, dentro da plataforma, e essa intenção, somada com a intenção de outros investidores, vai gerar uma demanda no nível que foi proposto pelo emissor.
Então, a partir dessa sequência, é feita a liquidação da oferta. A partir da liquidação, o pitch, né, que é a oferta individual de cada emissor, ele sai do ar. Porém, o canal de comunicação não é interrompido. A ideia é que seja dada uma continuidade da interlocução deste emissor ofertante que é o empreendedor, plataforma, que é o empreendedor, vamos chamar de empreendedor. Então, ele é emissor do valor imobiliário, empreendedor. O empreendedor, segundo as regras da plataforma, deverá indicar uma pessoa de relacionamento para funcionar como uma área de RI, de relações com investidores. Essa pessoa pode ser o próprio CEO, pode ser o CFO, pode ser um diretor da empresa, alguém que, enfim, do processo, que vai receber esse título de RI. De RI. Isso. E é muito comum, inclusive, que seja mesmo o diretor financeiro, mesmo nas companhias abertas, nas grandes companhias, essa área de RI, que claramente é estruturada muitas vezes com 4, 5 pessoas. A gente entende que numa pequena empresa isso não será a realidade. A gente tem aí um universo bem restrito, né, de empregados e aquela questão de RH muito mais reduzida, mas o diretor financeiro, o diretor-presidente, exercerá essa função. Então, a ideia é facilitar, não é, o acesso das informações da empresa no ambiente da plataforma sócio. Como se existisse uma tela que é a vitrine, não é? Que é onde você faz a compra dos valores imobiliários, a compra dos empreendedores, e uma outra tela como se fosse um pós-venda. Então você já liquidou, você já investiu, não há uma oferta de captação, mas existe um relacionamento. Então, informações financeiras importantes, e a gente queria introduzir também o conceito de fato relevante, que é algo que está nos jornais todos os dias. Os empreendedores que são o foco da plataforma certamente conhecem bem esses fatos, né? São aqueles que têm capacidade de influir na cotação dos valores imobiliários, né? Geralmente as ações. Então, os fatos que sejam relevantes para a empresa, e aí a gente pode até chamar de micro fatos relevantes, porque são daquele negócio específico, eles têm um caminho para serem uploadados, na falta de uma palavra melhor, pelo sistema. Eu acho que o que a gente tentou fazer, na verdade, com relação a esse pós-venda, como bem o Guto colocou, a gente se inspirou bastante nessa relação que até, enfim, o mercado de capitais já disponibiliza, né, por meio da CVM e da Bolsa, né, que é um canal. No caso da CVM é o sistema IPE, né, que é o sistema por meio do qual as empresas fazem um upload dos seus documentos, comunicados ao mercado, fatos relevantes, demonstrações financeiras, por meio desse sistema. Então, na verdade, as informações ficam públicas ao mercado por meio desse sistema online, além do seu website, né? No caso do sócio, o pitch ele é aberto. Isso. Mas uma vez concluído o pitch, uma vez liquidar o pós-venda, esse ambiente fica restrito aos sócios. Então aí passa a ser uma sala privada de conversa entre o empreendedor, o time da startup, representado pelo RI, e os sócios que de fato investiram. Então, não é bem um ambiente, não é público, é um ambiente de relacionamento investidor. Mas os documentos que a empresa poderia ou deveria disponibilizar nesse ambiente privado são o que o Guto falou, a introdução do comunicado aos investidores, são as demonstrações financeiras, enfim, coisas para o investidor se... E dentro dessa dinâmica, acho que é importante a gente mencionar também, a troca de conhecimento. Então, o investidor interagindo ali com o empreendedor, seja como um mentor, seja como um evangelista da startup. Então, se eu sou uma startup de São Paulo, vamos pegar um exemplo, se eu sou uma startup de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tem um polo lá super bacana, que inclusive a gente está em contato com eles. Então, se eu sou uma startup no Rio Grande do Sul,
e a minha startup precisa de um esforço de venda, de distribuição do meu produto Brasil afora, né? E aí eu captei através do Eu Sócio e tenho 100 sócios distribuídos em diferentes cidades no Brasil. Esses sócios podem participar e, na verdade, a experiência mostra, principalmente na Inglaterra, que o pessoal participa de fato. Então, não só fica sócio, como muitas vezes quer ser cliente, quer comprar, quer ter o produto, como muitas vezes vira evangelista. Potencializa, né? Exatamente, entendeu? Serve como recomenda, defende, divulga, etc. E isso tudo tendo esse ambiente na plataforma de comunicação, de interação, etc. Você cria uma capilaridade no Brasil, né? Porque você tendo vários sócios em várias regiões do Brasil, você acaba expandindo o seu negócio para algumas áreas em que você não teria como fazer isso, né? Exatamente. E de uma maneira que não existe limite. Se a gente, mesmo com tanta distância, né, a distância na internet ela não existe, de fato, né? Então, se o emissor tiver uma postura mais proativa, mais aberta, eu acho que esse seria o termo, ele pode se beneficiar muito desse relacionamento, porque, inclusive, os investidores terão maior interesse em ajudá-lo, né, de alguma maneira, enfim, que é o próprio negócio. Então, em termos de democratização do mercado de capitais, a gente está falando de algo realmente revolucionário, que tem esse potencial de interação, de democratização também da informação, porque é um setor que não necessariamente é equalizado, né? A gente está falando do Brasil, são muitos países, né? Dentro de um país só. E esse relacionamento que você tocou, acho que de uma maneira muito interessante, ele é uma via de mão dupla. E você não necessariamente tem isso nas grandes empresas, e esse também é uma vantagem de ser pequeno. Porque quando você é pequeno, muitas vezes um professor de uma incubadora terá despertado interesse naquele processo e provavelmente, de repente, ele vai ter algumas dicas para dar para aquele. Então, não é uma satisfação, a gente não está fazendo essa... e a atividade de RI não deveria ser isso, mas a gente não está dando a satisfação para os investidores. A ideia é que os empreendedores possam se beneficiar do feedback dos investidores. Não só dos recursos financeiros, mas da capacidade de evangelização, distribuição, defesa, divulgação, mentoria, coaching, etc. Chegou uma outra pergunta aqui do Eduardo Lima Neto, Faculdade Maurício de Nassau. Olá, pessoal, sou de Recife. A dispensa do registro é preocupante no caso do crowdfunding? Ponto de interrogação. A minha startup é formalizada como limitada. Posso participar? Qual a porcentagem de retorno sobre investimento? A plataforma presta uma consultoria e assessoria nas áreas de direito, contabilidade, etc. Qual a consultoria de forma geral? Acho que tem algumas várias perguntas aí, aqui, né? tem algumas coisas. Qual foi a primeira? A primeira é o seguinte: a minha startup é formalizada como limitada. Posso participar? Sendo uma sociedade enquadrada no Simples com micro e pequena empresa, né? Porque, na verdade, o micro e pequena empresa você acaba sendo limitada. Uma limitada. Então, tá. Então, sim, você pode participar sendo uma limitada. Qual a porcentagem de retorno? Antes ele fez essa pergunta se o crowdfunding, se a dispensa de registro não é um perigo, alguma coisa assim. A dispensa do registro é preocupante. Essa eu queria responder primeiro. Ok. Esse é o maior dilema do regulador e a gente tem conversado bastante com ele. A verdade é que vai depender muito da natureza dos empreendedores. Então, a nossa percepção é que se forem empreendedores sérios, com planos factíveis que sejam viabilizados de uma maneira serena, que o regulador ele vai acompanhar de longe esses empreendedores. Caso haja uma excessiva oferta, pessoas que a plataforma ela tem que funcionar na linguagem do jargão
a gente usa muito a palavra gatekeeper, né? Que é o guardião do portão, né? Então, a plataforma, sem dúvida, faz parte de um sistema, ainda que não oficialmente, ou sem registro, ela oficialmente, mas sem o registro, né? Ela faz parte desse sistema. E aí, como tal, ela tem que ter algumas ferramentas que não permitam que o sistema seja capturado por pessoas que não estejam de boa fé. Basicamente, com esta preocupação, a gente entende que a dispensa de registro ela não vai causar um dano ao mercado. E, por outro lado, a gente sabe também que mesmo ofertas registradas também não são imunes, nem isentas de risco. E acho que o passado recente mostra bem isso. E se falar em termos de risco, dano para a poupança pública, uma oferta de 5 bilhões de reais terá muito mais potencial de dano para muito mais pessoas do que uma oferta de 500 mil reais. Né? Então é uma questão até de matemática mensurar o risco da plataforma. Agora, é claro, se for 5 ofertas, é 5 vezes 500 mil, se forem 500 ofertas, é 500 vezes 5 mil. E aí essa dinâmica, a percepção que a gente tem que o regulador vai atuar se houver abuso, certamente muito rápido. Se a coisa não for um abuso, com má fé, com dolo, a gente tem a percepção de que o regulador vai deixar esse mercado florescer pelas próprias pernas. É bom deixar claro até, enfim, nesse momento, que a Eusócio ela não vai fazer juízo de valor com relação às informações prestadas pelo empreendedor. Então ela não vai dizer se o negócio é bom ou ruim, né? Isso é bom deixar claro. Acho que a gente pode navegar um pouco nesse ponto. Você está dizendo que ela não vai fazer o juízo de valor sobre as informações ou sobre a rentabilidade futura. Exatamente. O Eduardo pergunta que ele fala do retorno do ROI, o retorno sobre investimento, e isso é importante, esse ponto, de que o Eusócio, né, enquanto plataforma, ele não faz uma avaliação curatorial, né, de analisar se a startup, a empresa, o pitch, tem um bom ou um mau negócio. A análise que a plataforma faz é uma análise formal de que se todas as informações de que o investidor precisa para a tomada de decisão estão ali ou não. Mas se o negócio sim é bom, isso cabe ao investidor avaliar. Isso a análise que a plataforma deve fazer são das pessoas físicas por trás, né? No caso, o acionista controlador e os diretores. Exato. Que é uma análise, sim, para evitar aí pessoas que já não poderiam estar ali. Então, é uma análise, vamos dizer, da ficha limpa. Né? Além da própria rede, né? Os exemplos em vigor hoje, mundo afora, mostram que a própria rede de investidores e empreendedores, o ecossistema da plataforma, né? De uma luz amarela ou vermelha. É difícil você ter um pitch de um empreendedor que o ecossistema não conhece, né? Porque de alguma forma esse empreendedor está vinculado a uma universidade, a uma startup, a um polo, a outros investidores, a outros empreendedores, enfim, então tem sempre esse feedback da própria rede, né? Falando sobre isso. Aí, por fim, na pergunta aqui do Eduardo Lima Neto, ele pergunta aqui: a plataforma presta uma consultoria, assessoria nas áreas de direito, contabilidade, etc. Qual a consultoria de forma geral? A plataforma não presta essa consultoria, mas recomenda que o emissor tenha esses assessores. E no mercado é mais ou menos assim que funciona, né? Os emissores e empreendedores têm os seus assessores jurídicos e contadores, e os intermediários têm outros. Isso é mais ou menos o padrão. O que vai facilitar o acesso, tanto jurídico quanto contábil, é que a padronização dos documentos e a adesão de emissores aos documentos de estatuto, de contrato social, e aos investidores dos modelos de contrato de investimento, vai facilitar muito esse trabalho, porque
no fundo, o trabalho de fazer um contrato social para uma empresa muito grande ou muito pequena é mais ou menos o mesmo. E o fato de ser pequena não muda muito, né? E muitas vezes é até mais complicado. Então a gente acha que essa assessoria ela tem que existir, e aí é custeada pelos empreendedores, mas ela vai estar muito facilitada com o trabalho que a gente já fez de padronização. E aí, no caso de consultorias ou assessorias, Eduardo, a gente identifica 3 pilares. Um é o aspecto jurídico, que a gente está falando aqui hoje, tem um aspecto financeiro, contábil, do plano de negócio, das planilhas e das projeções, e o vídeo. O vídeo de apresentação da startup, da apresentação do pitch, também é um elemento muito importante. Então, se a startup, se a empresa tiver no seu time esses expertises, a rigor ela não precisa de assessoria nenhuma. Caso ela precise de uma assessoria ou jurídica ou financeira ou para a própria produção do vídeo, a gente tem como, dentro do ecossistema brasileiro, indicar pessoas que conhecem o processo de Equity Crowdfunding para assessorar vocês. Mas, a princípio, com os documentos e o processo que a plataforma está montando, a gente entende que o próprio time da startup teria condições de compreender e preparar o que é necessário. Chegou uma outra pergunta aqui do Carlos Eduardo Schneid, desculpa se eu estiver pronunciando errado, da Escola Superior de Advocacia. Qual será o gatilho para que eu possa executar meu direito de se tornar sócio? Boa pergunta. O gatilho, a gente hoje entende que são 2 gatilhos. O gatilho temporal, que é 2 anos, e adicionalmente, uma antecipação desse gatilho na hipótese de haver consenso entre o emissor e os sócios em potencial. Ou seja, o negócio está indo bem. A verdade é que essa dinâmica da opção ela nasceu como uma demanda dos investidores, né, que não querem correr risco além do capital investido, e especialmente nessa fase inicial. Então, a maneira que, quando o negócio vai bem, muito obrigado, e eles, inclusive, o empreendedor já não sente mais necessidade de viver no simples, e enquanto ele o regime tributário do simples, e enquanto ele não esteja admissível para a SA, né, quando ele já se sinta confortável, que o negócio vai bem, ele não precisa daquele benefício tributário, que os investidores já estão maduros, então pode haver uma antecipação do exercício. Portanto, o gatilho é um gatilho temporal de 2 anos, ou uma antecipação desse gatilho por meio de uma assembleia dos titulares das opções. Legal. A gente vai começar a finalizar esse papo de hoje. Queria agradecer a turma. A gente tem registro aqui que a gente está mais ou menos com 50 pessoas assistindo a gente. Queria agradecer a participação, a turma que mandou pergunta. Queria passar... Ainda dá tempo, se quiser mandar umas perguntas, manda. A gente não vai fechar agora, a gente está só começando aí a conclusão. Inclusive, recebi aqui Fábio Soares. Por favor, qual seria a opinião de vocês sobre as plataformas tentarem uma forma de autorregulamentação, na linha de um gatekeeper para auxílio o regulador, visando facilitar e desburocratizar ainda mais? Fábio, São Paulo, advogado. A gente está acompanhando, né? Tem um esforço, a gente faz parte da turma, a gente tem acompanhado, tem um grupo, Fábio, você certamente faz parte desse grupo, tem um grupo que está falando sobre a autorregulamentação e o sócio participa e acompanha esse esforço de autorregulamentação. Uhum. Eu acho qualquer esforço de auto-organização, eu sou favorável, a princípio. Eu acho que, inclusive, que o país está como está, porque a gente não se organiza, né? E a gente delega muito, né, as coisas, e acha que
alguém vai aparecer, um grande missionário vai aparecer e vai resolver os problemas do mundo, e nessa de esperar um salvador, a gente fica velho, né? E muitas vezes vê a vida passar e as gerações vão passando e o país não se rejuvenesce como deveria. Eu sou favorável, em princípio, a qualquer auto-organização, ainda mais num segmento desse inovador. O único senão que eu tenho, e não estou falando propriamente sobre esta proposta que existe, da qual o sócio participa, mas às vezes a gente, no esforço de se auto-organizar, acaba criando novas burocracias. E aí é uma burocracia auto-infligida, e aí esse é o equilíbrio. Então, acho que deve existir auto-organização, mas tem que ter muito cuidado na ânsia de querer fazer bem feito, e muitas vezes quem está fazendo auto-organização não necessariamente tem muita experiência, ou às vezes tem experiência demais, o que também é um problema, né, que não vou prever todas as situações possíveis, e aí acaba excedendo na missão aí de auto-organizar. Então, acho que, em regra, é bom, só tem que tomar cuidado com o excesso e as arestas. Acho que é isso. Hoje a gente mudou o site Eu Sócio. Quem acessar eusócio.com.br vai ver que a gente mudou o nosso conteúdo. A gente está cada vez mais próximo de lançar a plataforma com os pitches. Como eu disse anteriormente, hoje a gente tem 4 startups se preparando formalmente para esse pitch. A nossa expectativa é que nos próximos 60 dias a gente esteja publicando esses pitches. Além, claro, de todas as outras que a gente está em contato, né? Essas 4 estão no processo, já alinhadas, todos os sócios, já com valuation, já com o percentual de quanto eles querem entregar de participação e quanto de recursos eles desejam captar. E a gente convida aí a turma que estiver assistindo a gente, que gostou, que se interessou, que entre em contato para a gente iniciar esse processo, poder passar com mais detalhamento. Aqui hoje a ideia era fazer um bate-papo, introduzir, apresentar o Souza Sescom, que está junto nessa possível no Brasil, sim, e a gente tem esse caminho. Queria passar a palavra para comentários finais, fiquem à vontade. Acho que, resumindo, João, você já colocou bem, acho que tem uma série de questões que a gente não conseguiu e não vai conseguir abordar num ambiente rápido como esse, mas acho que as perguntas, pelo menos, não ficou, acho que nenhuma faltando. A ideia é ter esse canal aberto, como o João colocou, muitas perguntas que eles recebem acabam vindo parar também para nós aqui. Então, no final do dia, o canal está aberto, e acho que, sinceramente, eu desejo sorte
Eu acho que quando esse projeto veio, enfim, aqui para o escritório e eu tomei conhecimento, eu acho que, sim, foi algo impressionante, porque é algo novo para a gente, é novo, enfim, para o Brasil, né? Mas é algo que, como o Guto e o João vêm falando, me parece ser muito benéfico para a economia. Hoje a gente está vendo, se vê pelo lado do investidor a questão da falta, talvez, de investimento, de potenciais investimentos para você alocar poupança, mas você também tem pelo lado do empreendedor uma alta de juros, em que também fica mais caro a captação, seja instituições financeiras ou terceiros. Então, eu acho que o Equity Fund ele vai entrar aí numa brecha em que o empresariado no Brasil ele está disso, né? Desse investimento mais barato, desse investimento sem custo, como o Guto disse. E acho que esse ponto é bom que você tocou, Vinícius, que no fundo, o que é a startup de hoje é o IPO de amanhã. Né? Então, quando a gente fala de startup, a gente está simplesmente referindo temporalmente a alguém, mas aquele emissor, com o passar do tempo, e quantas histórias no Brasil a gente começou muito pequena, né, às vezes com uma portinha, e se transformou em grandes corporações. Então é justamente isso, e sem internet. Tem um exemplo recente, bem recente, de uma empresa que foi financiada, se eu não me engano, através do Kickstarter. Uma empresa americana foi financiada através do Kickstarter para desenvolvimento de um óculos específico para uso. A turma de games adorou. E o Kickstarter é para incentivo a projetos.